Então, nós vamos falar hoje sobre as bactérias, não é? A gente já falou sobre os vírus, que não eram nem organismos vivos, né? E agora nós vamos falar de um primeiro organismo vivo de verdade, que é vivo mesmo, que são as bactérias, tá bom? Muito bom. Hoje em dia, a maneira como a árvore da vida é dividida é diferente de quando eu era bem novinha. Porque existe um grupo muito grande de organismos que são parecidos com as bactérias, mas eles têm características tão diferentes da bactéria em si, que eles estão agrupados, então, neste outro grupo, tá? Nessa outra árvore filogenética, que são os organismos pertencentes a essa árvore chamada arqueia. A gente acaba chamando de bactéria, mas vários desses organismos, eles são muito diferentes, tem várias diferenças em relação especialmente a composição de membranas, etc. E eles são muito interessantes, muitos deles vivem em ambientes extremamente estranhos, assim. Eu vou mostrar alguns aqui, que vivem em lugares muito quentes ou muito frios, conseguem se reproduzir a temperaturas da geladeira, enfim, normalmente esses grupos muito estranhos fazem parte dessa arqueia. Mas para nós, engenheiros ambientais, não tem a mínima importância se é da árvore, da bactéria, da arqueia, do eucarioto. Para nós não é relevante. Para nós interessa que são organismos vivos e qual é a relação, qual é a importância que eles têm para a gente no meio ambiente, tá bom? Então não se preocupe, isso aqui nunca, eu não vou perguntar se ele pertence à arqueia ou pertence à bactéria, né? Então, hoje a árvore então é dividida dessa maneira, né? As bactérias, a arqueia e o eucarioto, que está aqui os homens, né? Os animais e os homens, tá? Então, que seriam os eucariotos, né? Como a gente chama. Então, por isso que a gente hoje então vai ver esse grupo de bactéria aqui pode acabar incluindo as arqueias, e depois nós vamos começar a ver alguns grupos de eucariotos que são bastante importantes para o saneamento, tá? Muito bem. Então vamos lá falar um pouquinho das bactérias. Bactérias têm essa carinha aqui, o tamanho das bactérias vocês já viram lá nas nossas primeiras aulas, lá estão os tamanhos dos vírus e das bactérias. O tamanho das bactérias varia, né? Mas, em geral, vamos dizer uma média de uma micra, tá? Então, não dá para ver a olho nu. Eu não consigo ver a olho nu uma bactéria, mas eu consigo ver uma colônia de bactérias que cresce no meio de cultura. A gente consegue ver quando o médico, a gente abre a garganta assim, e o médico olha lá dentro para ver se a gente está com uma infecção bacteriana de garganta, ele olhando, ele fala, olha só, ele está com uma placa de bactérias. O que é aquilo? É um monte de bactérias que cresceram na forma de colônias e colonizaram a sua garganta. Então a gente consegue ver a colônia de bactérias, a massa de bactérias, mas eu não consigo ver a bactéria a olho nu, tá bom? Bom, a bactéria, ela é um ser bastante simples, a gente também já lá no começo falou que ela é um procarioto, então ela tem algumas diferenças básicas em relação às células nossas, por exemplo, de fungos, etc., que são eucariotos. Então a bactéria tem, lembrando, ela não tem núcleo, lembra disso? Ela não tem o material genético dela, fica, tá vendo? Aqui dispersinho, aqui disperso aí nas dentro da célula, ela tem normalmente uma membrana e tem uma parede. Eu comentei isso com vocês porque as bactérias, tadinhas, elas não têm quem as proteja, elas vivem aí soltas na garganta, no intestino, no esgoto, na água, no ar, e elas precisam ter uma parede mais protegida, né? Então, a parede da bactéria diz muita coisa. Tem bactéria que é móvel, tem bactéria que não é móvel. Então, tem bactéria que tem flagelo, então ela consegue se movimentar. É muito bonitinho ver isso. Quando eu trabalhava lá na CETESB, a gente tinha um meiozinho de cultura que a gente colocava
o meio de cultura num tubinho, e aí a gente pegava um pouquinho de uma bactéria que a gente queria saber se ela era móvel ou não, e a gente cutucava e colocava a bactéria lá no fundinho do tubo. Se a gente viu o crescimento ao longo de todo o tubo, é porque a bactéria era móvel, então a gente conseguia diferenciar. Ela tem essas fímbrias aqui, a gente já vai ver que, inclusive, elas têm aqui uma certa função, tá bom? Muito bom. E aqui está uma foto no microscópio eletrônico, não sei se é eletrônico, é um microscópio de fluorescência, onde a gente está vendo as bactérias. É incrível, mas sempre as fotos de bactérias, dos livros, etc., são lindos. Quando a gente olha no microscópio lá na faculdade, vocês vão ver. Ah, tão pequenininhas, tão... Não é bonito de ver, bonito de ver é no livro, né? E aqui elas estão bem bonitinhas, tá bom? Deixa eu ver se alguém falou comigo aqui. Então, eu estava dizendo para vocês que as bactérias, então, tem essa cara bonitinha nas fotografias, tá bom? Existem vários tipos de bactérias, tá? Ó, vários tipos de bactérias, vários formatos, tá? Existem as bactérias que parecem que são os bacilos, existem aquelas que são em espiral, já vou contar uma super bonitinha aqui, que são os espirilos, os víbrios, que tem flagelinho, ó que gracinha, eles são víbrios porque eles são redondos, eles são assim no formato de uma luazinha. E os cocos, que são mais arredondados, por exemplo, aqui um streptococcus, tá? Pode ter cocos que ficam na forma de 2 em 2, de parzinho, tá? Outros que ficam na forma de uvinha, outros aqui que ficam como esse streptococcus, mas isso para a gente também é irrelevante, é só por curiosidade que eu estou comentando com vocês sobre esse assunto, tá? Sobre o que eu acho bonitinho. Vou contar uma coisa que a gente usa, uma bactéria que é chamada Spirillum volutans. É uma bactéria que vive na água, de vida livre na água, e ela é nesse formato aqui de uma espiral. E é a coisinha mais bonitinha, gente. Ela se movimenta para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E o que a gente usava quando eu trabalhava lá na CETESB? A gente tinha uma cultura de Spirillum volutans e a gente usava para saber se a água tinha algum composto tóxico ou não. Então a gente colocava a nossa água, nosso efluente, o que a gente queria saber, colocava esses espirilos e olhava no microscópio. Quando a água não tinha nenhum composto ou não tinha compostos em concentração que causava toxicidade para essa bactéria, o que acontecia? Os espirilos ficavam para lá e para cá, para lá e para cá. Né? Se tinha alguma coisa tóxica, ou eles ficavam paralisados, porque mexia no metabolismo de energia deles, ou eles ficavam paralisados, ou eles andavam todos para um lado só, gente, era mó barato, fazia tchum para lá, tchum para cá, ou então eles ficavam todos tremendo. Então, a gente media a toxicidade através dessa bactéria. E eu me lembro que eu tinha uma amiga que trouxe essa bactéria lá dos Estados Unidos, para poder levar para a CETESB para a gente fazer esses testes. Só que essa bactéria ela é muito sensível. Então, a minha amiga, coitadinha, veio com ela dentro da bolsa, segurando a bactéria toda para não tremer. Mas hoje em dia a gente já usa outros modelos, eu vou até falar um pouquinho de luminescência para vocês, e vou falar também de um teste que a gente usa para ver se as amostras são tóxicas ou não, usando bactérias. Mas é que eu vi o espirilo e não resisti de contar esse segredo para vocês. Muito bom. Então, essa bactéria, eu vou até escrever aqui, porque quem quiser olhar na internet, se chama Spirillum, acho que é com 2 L's, volutans, tá? É assim que ela escreve, e quem quiser pode olhar, deve até ter filme, vou procurar, vou até botar aqui na minha listinha, que eu tinha esquecido do Spirillum volutans para mandar para vocês. Eu deixei uns lindos aqui, uns filmes lindos, vocês vão ver tudo de bactéria luminescente. Volutans, tá? Muito bom. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, é só curiosidade, tá bom? A maneira como elas são. O que mais que a gente vai ver?
muitos das bactérias, elas podem formar um esporo de resistência, tá? Quando elas estão se dividindo, se a situação do meio não estiver muito boa, o que as bactérias fazem? Elas formam uma estrutura de esporo, espessam as suas paredes e ficam um, uma estrutura dificílima da gente poder matar, muito mais difícil. Por quê? Elas ficam fazendo essa forma de resistência para quê? Para elas sobreviverem no meio ambiente e quando o meio ambiente estiver numa situação boa para elas, elas se desesporulam, né? Elas crescem e viram bactérias de novo, tá certo? Então, existem algumas bactérias importantes que formam esporos, por exemplo, os esporos de Bacillus subtilis, que causa tuberculose. Existem algumas substâncias que são... não, desculpa, esses bacilos aqui são gram-positivos por acaso, tá? E eles formam esses esporos. Muito bem. O que eu achei legal de contar para vocês também é que quem trabalha em laboratório, especialmente em laboratório que usa uma autoclave, para a gente saber se a nossa autoclave está funcionando bem direitinho, a gente lança a mão de uma bactéria. A gente compra, eu coloquei aqui um exemplo de um teste que você compra no mercado, né? Compra nos distribuidores de laboratório, que é o Bacillus stearothermophilus. Eles estão na forma de esporo. Então, eles resistem a altíssimas temperaturas, tá? E ele tem uma determinada temperatura que, se a sua autoclave estiver acima de 121, você mata o esporo. Se estiver abaixo de 121 graus, você não consegue matar esse esporo. Então, você coloca funciona da seguinte maneira: você pega uma ampola contendo lá o bacillus esporulado, coloca isso dentro da sua autoclave, autoclava seu material e deixa aquela ampolinha lá dentro, retira e coloca essa ampolinha depois para crescer. Quando você coloca essa ampola para crescer, se crescer, significa o quê? Que a sua autoclave não foi. Você coloca ele no meio de cultura, né? O meio de cultura, o esporo vai gerar as bactérias vão crescer, e aí você vai saber se o seu processo está funcionando ou não. É muito legal, lá na CETESB a gente usava bastante esse tipo de controle, tá? Então, já falei aqui dos esporos. Uma coisa muito importante que eu já falei para vocês são as membranas das bactérias. Então, a membrana e a parede. Então, as bactérias, elas têm uma membrana plasmática, normalmente feita de proteínas e fosfolipídios. Elas têm uma função de barreira e de seletividade, porque a bactéria tem que deixar as coisas entrarem para ela poder se alimentar, deixar coisas saírem, etc., não é? Então, ela precisa de ser permeável ao meio, mas ela também tem que ser seletiva, tá bom? Muito bom. E ela tem uma parede celular, que já é mais espessa, e essa parede celular é diferente nas grãs positivas e nas grãs negativas, que a gente ouve muito falar, a E. coli é gram negativa, o Bacillus subtilis é gram positivo, e eu vou explicar para vocês como é que a gente sabe se uma bactéria é gram positiva e gram negativa, mas o legal é que vocês vão fazer esses experimentos lá no laboratório. Então, a nossa primeira aula de prática vai ser usar um microscópio e fazer a coloração de grão de verdade para vocês verem isso lá no laboratório. Mas isso a gente vai ter que esperar, certo? Então agora a gente só vai ver a teoria disso, tá? Então como é que funciona a coloração de grão? A coloração de grão funciona da seguinte maneira. É um pouco difícil de vocês entenderem aqui, porque vocês não estão vendo, mas lá no laboratório vocês vão ver. Então vamos lá. A gente usa dois tipos de corantes. A gente usa um corante que se chama cristal violeta e a safranina, tá bom? O cristal violeta, pela próprio nome dele, ele é azulado, é violeta. Então, o que a gente faz? A gente pega uma lâmina, coloca lá a bactéria que eu quero saber, a cultura da bactéria que eu quero saber se ela é gram positiva ou gram negativa, e faço um esfregaço e faço a coloração com
cristal violeta. Todas as células vão ficar violetas, tanto as gram-negativas quanto as gram-positivas, tá? Aí, a gente faz o seguinte, a gente coloca uma solução de iodo. Essa solução de iodo faz um complexo com o cristal violeta dentro das células, tá? Porque o iodo entra dentro, o cristal violeta entrou dentro da célula, né? E o complexo de iodo entrou e, desculpa, a solução de iodo entrou formando esse complexo cristal violeta e iodo. E todo mundo continua violeta. Aí o que a gente faz? A gente faz uma desidratação das paredes celulares usando álcool. Então a gente desidrata essas paredes e o que vai acontecer? Quando a gente desidrata, a gente diminui a porosidade e o complexo cristal violeta e iodo não pode mais sair daquela célula, tá? Se ela for gram-positiva, vai acontecer isso. Se ela for gram-negativa, o álcool faz extração dos lipídios da parede celular e leva a um aumento da porosidade. E o complexo cristal violeta e iodo sai das células. Então, basicamente, as gram-positivas, por elas terem menos concentração de lipídios, eu já vou mostrar no próximo slide, o álcool só desidrata essas paredes e não permite mais que o complexo cristal violeta e iodo saia das células, elas vão ficar violetas. E no caso das gram-negativas, como tem mais lipídios na parede, o álcool vai extrair os lipídios, vai aumentar a porosidade e o complexo vai sair. Então, neste momento, logo depois que eu passei o álcool, eu vou ter o quê? Células coradas de azul, se forem gram-positivas, e células sem cor de novo, se forem grãos negativas. Então, aí o que eu faço? Eu coloco um novo corante, que é a safranina, que é um corante avermelhado. Como essa parede aqui já está fechadinha, a safranina não consegue penetrar e a célula não vai se tornar vermelhinha, vai continuar violeta, da cor anterior. E nas gram-negativas, como ela estava sem cor agora, a safranina a célula vai absorver a safranina e ela vai ficar vermelha. Então, a gente consegue saber se uma cultura de bactéria é gram-negativa ou gram-positiva fazendo esse experimento aqui no laboratório. É uma sequência de coloração, onde a gente vai, então, inicialmente, deixar todo mundo violeta, depois a gente coloca iodo para complexar com o cristal violeta e deixar tudo no interior da célula. Aí a gente desidrata aquela parede. Se ela for gram-positiva, a desidratação diminui a porosidade e ela vai ficar para sempre violeta. E se ela for gram-negativa, os lipídios vão ser extraídos e com isso a nossa cor azul sai. E quando eu vou colorir agora na próxima etapa com safranina, as minhas células gram-negativas vão ficar vermelhas, tá bom? Se vocês entrarem na internet e colocarem coloração de grã em vídeo, tem vários vídeos mostrando como faz. Eu não achei nenhum que eu pudesse recomendar para minha aula, então eu não coloquei nenhum. Mas se vocês tiverem interesse, basta olhar que tem algumas aulas, mas tem algumas aulas de algumas universidades, com professoras falando. Eu não posso ficar, né? Eu acho estranho eu ficar colocando isso como uma recomendação. Mas se vocês quiserem dar uma olhada como faz, vocês podem, mas vocês vão fazer isso lá no nosso laboratório, tá? Então, assim que é a carinha delas, ó. Vocês vão ver no laboratório lá as células vermelhinhas, então elas são gram-negativas, e olha as células azuladas, arroxeadas, tá vendo? Que são as células gram-positivas. Tá? Que também é um bacilo, tá vendo? Esse também é um bacilo, isso aqui deve ser E. coli, isso aqui deve ser um bacillus, não sei qual que a gente usa lá no laboratório, mas essa seria uma fotinho também de um bacillus gram-positivos, tá? Então, qual que é o pulo do gato da coloração de grã? É a gente ter gram-positivas, tem baixo teor de lipídio na sua parede. Então, tem de 1 a 4% de lipídio. E as gram-negativas vão ter alto teor de lipídio de 11 a 22%. Tá certo? Então, é isso, tá? Tá aí, ó. Aqui é a explicação. Então, isto posto, eu não preciso decorar, mas eu posso perguntar na prova, por que qual
que é o princípio da gram-negativa e da gram-positiva? Ah, professora, tem que decorar que é 1 a 4% de lípido? Não. Qual que é o princípio da coloração de gram? É a gente corar de forma diferencial bactérias que têm baixo teor de lipídio na parede e bactérias que têm alto teor de lipídio na parede. As que têm baixo teor são chamadas de gram-positivas, não é? E se coram de azul. E as gram-negativas, que têm alto teor, são chamadas, não se coram mais com o corante da cristal violeta e vão ficar vermelhinhas porque se coram com corante vermelho. Porque aquele corante azul saiu quando a gente usou o álcool. Então, é mais ou menos assim que eu vou fazer as perguntas. Eu quero que vocês se prendam na lógica e não nos detalhes. Os detalhes estão no livro, está na Wikipedia, gente. Você põe na Wikipedia, aparece tudo, tá? Então, eu sempre parto desse princípio. Se está na Wikipedia, certo ou não, estando na internet para todo mundo ver, a gente não precisa decorar. Mas a ideia de como é essa coloração é legal a gente saber, tá? Existem outras colorações diferenciais, inclusive para células, saber se a célula está viva ou está morta, tem vários corantes, e isso é um princípio da microbiologia e da cultura celular, tá bom? Então tá, vamos lá. Agora, outras estruturas, né? Só para a gente lembrar. Flagelos, então, são apêndices que parecem um filamento usado na locomoção, que eu já contei até para vocês, né? Dessas bactérias flageladas, tá? Diferente do meu espirilo, lembra que ele era enroladinho? Na verdade, o meu espirilo ele se movimentava como uma mola. Existem as fímbrias, que são apêndices filamentares mais finos, que são aqueles cabelinhos, né? Que são mais curtinhos do que os flagelos. E nas bactérias, gente, as fímbrias têm uma função super importante, porque elas permitem a conversa de o citoplasma de uma célula bacteriana com o citoplasma da outra célula bacteriana. E é assim que ocorre, lembra naquela aula que a gente falou de plasmídio? Alguém até me perguntou dos plasmídios. Então, os plasmídios, eles passam por essas fímbrias para poder trocar material genético umas com as outras. Por isso que as bactérias adquirem as resistências microbianas, porque as resistências estão em geral, nos plasmídios. Então, essas fímbrias são muito importantes nas bactérias, tá bom? Beleza. O citoplasma, ele tem o quê? O hialoplasma, que biólogo adora dar nome, né? Eu acho uma chatice, não sei porque dão tanto nome para coisas, né? Porque não fala lá, é o espaço interno da bactéria, é o hialoplasma. E os ribossomos, onde todas aquelas proteínas que são produzidas vão sendo, quer dizer, os ribossomos que servem para fazer a produção das proteínas. Tem uma região que a gente chama nucleóide, que se concentra como cromossomo bacteriano, mas, na verdade, não tem carioteca, não tem nenhum envoltório. Então, está tudo ali, nadando ali no citoplasma da célula. E os plasmídios, que eu disse para vocês já da outra vez, que são moléculas menores circulares de DNA. Os genes não codificam para características essenciais. Isso é muito importante. Se eu tiver uma bactéria e ela perdeu o plasmídio, sair pela fímbria, ou ela perdeu o plasmídio, o que vai acontecer? Nada. Ela vai continuar vivendo normalmente. Mas o plasmídio confere, às vezes, vantagens seletivas para aquela bactéria, dependendo da condição. Por exemplo, os genes que conferem resistência a antibióticos. E esses genes passam de uma bactéria para outra, até diferentes. Então, é um maior problema isso, e eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente, tá? É muito legal isso. Deve ter também vídeos na internet, mas isso foge do nosso propósito, né? O importante para a gente é saber que tem plasmídios, saber que as bactérias adquirem resistência, porque isso é um problema de engenharia ambiental. Bom, tá. Agora eu vou só comentar com vocês que a questão nutricional dos organismos, das bactérias, dos organismos, né? Mas das bactérias especialmente, são muito loucos. A bactéria faz coisas que só Deus duvida, tá? Então, a gente divide os organismos em, por exemplo,
em relação a que fonte de carbono eles usam para crescer, se desenvolver, e qual tipo de fonte de energia eles usam para poder quebrar ou produzir essa fonte de carbono, né? E então eu vou mostrar alguns exemplos. Existem organismos que a gente chama de quimio-autotrófico. Quimio-autotrófico. Então, eles são do seguinte sentido: eles usam como fonte de carbono o dióxido de carbono. Tá? Então, é um composto inorgânico, mas como fonte de energia eles usam compostos orgânicos. Então, são bactérias nitrificantes, bactérias do ferro, do ciclo do enxofre. Vocês precisam de ver que coisa linda que acontece, por exemplo, num sedimento de um rio, nós temos bactérias que fazem a ciclagem de todos os nutrientes. Bactérias que pegam nitrato, vão transformar em nitrito, nitrito, até chegar no NO, até você chegar no gás. Nós temos as bactérias do ferro, bactérias do ciclo do enxofre, ou seja, as bactérias são capazes de fazer toda essa ciclagem dos compostos, dos nutrientes, nas suas mais várias formas, e elas usam, muitas vezes, esses próprios compostos para poder produzir o seu metabolismo, tá? Então, tem algumas bactérias que são quimioautotróficas, tem outras que são, as mais comuns, são quimioheterotróficas, são a maioria das bactérias, os animais, os protozoários, etc. Eles usam o quê? Compostos orgânicos, tanto para fonte de energia quanto como fonte de carbono, tá? Os fotoautotróficos são aqueles que usam dióxido de carbono como fonte de carbono e usam luz como fonte de energia, ou seja, fazem fotossíntese. Então, aqui temos bactérias do enxofre, tipo verde, tipo púrpura, algas, plantas, cianofícias, enfim, todo mundo que consegue fazer fotossíntese, né? Usando, então, dióxido de carbono, CO2, né, como fonte de carbono e a luz. Então, tipicamente, isso aqui é o que acontece na fotossíntese. E tem aqueles que são os fotoheterotróficos. São algumas bactérias, tipo púrpura e verde, que usam compostos orgânicos como fonte de carbono, mas utilizam luz. Então, vocês podem ver que os organismos usam todas as estratégias possíveis para colonizar os ambientes, tá? Muito bem. Com relação a como eles conseguem crescer no meio ambiente, cada organismo tem a sua faixa ideal, de temperatura para eles crescer e se desenvolver, a sua faixa ideal de oxigênio, a sua faixa ideal de pH, a pressão e a quantidade de luz. Então, tudo isso, cada organismo tem uma faixa onde ele faz aquilo melhor e uma faixa onde ele resiste. A partir de determinada temperatura, por exemplo, algumas bactérias vão morrer, tá? Outras não. Outras vão viver muito melhor e outras vão viver exclusivamente naquelas temperaturas mais altas. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Com relação à questão de temperatura, existem a seguinte divisão: bactérias que são chamadas organismos, né? Psicrófilos, a temperatura ideal para eles são baixas temperaturas, gente. 4 graus é a temperatura ideal, ou seja, cresce na geladeira, ou cresce lá onde tem neve, em locais que a temperatura é muito baixa. Depois, a maioria dos organismos que a gente conhece, inclusive nós, somos mesófilos. A temperatura mediana é 36 graus, né? A gente, inclusive, mantém a do nosso próprio corpo como 36 graus, né? Mas as bactérias, então, em geral, são mesófilas. As bactérias que vivem dentro do nosso intestino são mesófilas, tá? Porque elas vivem dentro onde a temperatura média é de 36, 37 graus. Então, a gente chamaria isso de mesófilos. Os termófilos conseguem viver a altas temperaturas. Imagina, a 60 graus, eles têm a sua temperatura ideal. Lembra quando eu falei lá dos PCRs, né? Do PCR, que usava aquele bacilos... Não, que usava esqueci agora.
o nome dele, daquela bactéria que tinha a taquipolimerase, e a taquipolimerase vinha, então, do termobacillus aquáticos, lembrei agora, que tem o ideal, temperatura ideal para ele crescer e fazer a sua duplicação de DNA é a 72 graus, que é lá a temperatura do PCR. E ele resiste até 90 e tantos graus. E tem até os hipertermófilos, que vivem em temperaturas super elevadas, por exemplo, em vulcões. Então, na verdade, bactéria, principalmente as bactérias, elas colonizam tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar, né? Tanques, elas conseguem corroer, vou falar um pouco de biodeterioração, tem bactérias que conseguem corroer a superfície de aço dos tanques que coloca o combustível do avião. Então, é muito doido. Bactéria realmente é um bicho que, se a gente souber aproveitar, a gente consegue fazer muita biotecnologia com eles, tá? Então, vamos lá. Tá. Vamos lá, o que mais de curiosidade? Tudo isso não vai decorar, já sabe que não vai decorar. Vamos lá, próxima, né? Com relação ao oxigênio, isso é bastante importante na área ambiental, porque na área de tratamento isso vai ser bem importante, se a gente estiver fazendo um tratamento de esgoto do tipo aeróbio ou anaeróbio. Então, os micro-organismos que são capazes de crescer com grandes tensões de oxigênio, como é o caso do ar, são chamados de aeróbios. Tem aqueles que são chamados microaerófilos, que eles utilizam o oxigênio, mas quando eles se encontram em níveis inferiores do ar. Tem os facultativos. A minha salmonela, que eu uso lá para fazer o meu teste de mutagenicidade, que eu comentei para vocês, ela é facultativa. Ela cresce tanto na presença como na ausência de oxigênio, tá bom? E muitos dos organismos, inclusive, que vivem na nossa flora intestinal são assim, eles conseguem viver, inclusive, sem oxigênio. Eles têm as duas vias metabólicas, tanto com oxigênio como sem oxigênio. E os anaeróbios, eles não são capazes de viver com oxigênio. Eles não podem. Alguns são anaeróbios obrigatórios ou estritos, ou seja, eles só vivem em condições sem oxigênio. Inclusive, na CETESB, quando a gente trabalhava na ciclagem, lá, vendo todas as bactérias presentes no sedimento, as metanogênicas, aquelas bactérias que produzem o gás metano, elas são aeróbias obrigatórias. A gente tinha que tirar completamente o ar do tubo para fazê-las crescerem. Eu usava jarras de anaerobiose, que a gente chamava, para conseguir fazer com que elas crescessem, tá bom? Muito bem, então vamos continuar aqui. A gente estava falando então da quantidade de oxigênio, que tem aquelas que precisam de oxigênio, tem aquelas que precisam só de um pouquinho de oxigênio, que crescem melhor quando tem pouquinho oxigênio, o oxigênio inibe o crescimento. Os facultativos crescem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, e os anaeróbios não são capazes de utilizar o oxigênio, a gente tem que deixar a atmosfera sem oxigênio. E algumas bactérias, como as metanogênicas, estão dentro deste grupo, tá? Como que as bactérias se dividem? Elas se dividem por bipartição, ou seja, uma duplica o seu DNA, dá duas, duplica o seu DNA, dá duas, e assim vai duplicando, e muito rápido. Essa duplicação, às vezes, em 20 minutos, ocorre já a duplicação das bactérias, tá bom? Então, nesse processo, a célula duplica o seu cromossomo, se divide no meio, tá bom? E origina duas bactérias idênticas à original, e aquelas duas dá mais duas, e isso segue o conhecido processo igual do coronavírus que vocês sabem, esse crescimento da doença, né? Esse crescimento exponencial, tá? Cresce por crescimento exponencial. Então, é muito rápido a gente fazer uma cultura de bactérias. Tem bactérias que, em overnight, de um dia para a noite, formam uma colônia enorme, tá? E elas têm também uma que a gente chama de sexo, mas não é aquele
sexo sofisticado que os outros organismos têm. Ela tem o jeito dela de trocar material genético de uma célula para outra. Então, a conjugação é aquela que eu falei para vocês há pouco, onde ocorre a troca de material genético entre duas bactérias por uma ponte citoplasmática formada pelas fímbrias, onde vai passar o plasmídio, tá? Também ocorre a transformação, a bactéria absorve moléculas de DNA que estejam no meio, e esse DNA pode ser até de bactéria morta, e ele acaba entrando dentro da bactéria e sofrendo aquele processo, por exemplo, de crossing over, trocando, então, material genético, tá? E, por último, que é a função dos vírus, que até a gente comentou na última aula, para que serviam os vírus, porque até então os vírus eram uns chatos de galocha, só sabiam causar doença na gente, mas os vírus têm, os vírus de bactéria, os bacteriófagos, né? Eles têm uma função importante de levar, quando o vírus, quando eu dei a aula de bacteriófagos, quem não assistiu, volta lá, na aula de bacteriófagos, o vírus entrava e o material genético do vírus entrava e ele se incorporava no DNA da bactéria. E aí, a hora que essa bactéria fosse produzir suas proteínas, ia produzir junto a proteína do vírus. Mas ele podia ficar paradinho lá na bactéria, e a bactéria, conforme ela se duplicava, ela ia carregando o vírus com ela. Quando esse pedaço de DNA sai, ele pode levar um pedacinho do material da bactéria. E quando esse vírus entra na outra bactéria, ocorre, então, a troca do material genético. Para que serve tudo isso? Para aumentar a variabilidade genética, para que as bactérias tenham sempre novas combinações para poder causar mais doenças ou também para poder fazer mais os nossos processos que a gente vai usar, processos biotecnológicos, cada vez com mais capacidade. A gente consegue, inclusive, manipular as bactérias para que ela passe a fazer aquilo que eu desejo dentro de um processo biotecnológico qualquer, tá? Então tá, parece que está tudo bem, tá todo mundo tranquilo aqui, muito bom. Então vamos continuar. Próximo. Bom, bactérias causam doenças, né? Mas a maioria das bactérias não causam doença. A minha paixão, bactéria para mim no meio ambiente, é minha aliada do coração e eu só quero matar algumasinhas, tá? Mas a sua maioria, elas são ótimas. Mas por isso que eu gosto de começar falando das doenças, já para me livrar logo das doenças. Então, a maioria das bactérias que são patogênicas, que causam problemas, de veiculação hídrica, que é o que nós estamos discutindo aqui na área de engenharia ambiental, na área de saneamento, são aquelas bactérias que a gente vai ficar doente através da veiculação hídrica, tomando água contaminada ou alimento que foi irrigado com água contendo, né, esgoto ou contendo as bactérias que vieram patogênicas de nós mesmos. Elas normalmente infectam o trato gastrointestinal. São eliminadas pelas fezes dos seres humanos e animais e são transmitidas por via fecal oral, né? Então, esse é o jeito mais simples, mais comum das bactérias causarem problemas de saneamento. E é muito importante que a gente garanta que essas bactérias não estejam presentes nas nossas águas de beber, obviamente, senão a gente vai ficar doente. Muito bem. Existem outras bactérias naturais do meio ambiente que podem causar doenças em condições específicas, ou por via dérmica, ou inalatória, etc. Então, existem outras doenças que são causadas via água, mas que não são via infecção fecal oral, tá? Muito bem. Um exemplo que a gente vai dar de uma bactéria que vive no nosso intestino, tá? É a Escherichia coli. Tenho praticamente certeza que todo mundo já ouviu falar na Escherichia coli. Lembrando que sempre tem que escrever desse jeitinho, né?
desculpa, o gênero com letra grande e a espécie com letra pequena e sempre em itálico. A Escherichia coli é um bacilo gram-negativo, fermenta a lactose e produz gás. Então, se eu quiser saber se é uma E. coli, ela com certeza tem que dar um meio com lactose para saber se ela fermentou a lactose e ela tem que produzir gás. E eu tenho que fazer uma coloração de gram para ter certeza que ela é um bacilo e é um gram-negativo. Então, aí eu posso já suspeitar que é a E. coli. A E. coli, ela faz parte da flora intestinal normal dos seres humanos. E ela está presente em grandes quantidades, mas em geral ela não causa nenhum dano. Como que ela é usada, gente? Todo mundo fala, ai, eu não vou beber essa água, tem E. coli, tem Escherichia coli. Calma lá. Você usa a E. coli como um indicador da contaminação fecal. Uma água que tem E. coli significa o quê? Que ela está contaminada com fezes de seres humanos, no caso da E. coli, de seres humanos, e, portanto, vai poder ter outras bactérias patogênicas junto, salmonela, shigella, etc. Mas a E. coli em si, ela não causa doença. Mas é impossível a gente pegar um copinho de água, como a gente faz no laboratório, filtrar e ficar procurando salmonela, shigella, as bactérias patogênicas, porque elas estão em concentração muito baixa e eu não consigo achar elas. Então, para que eu uso a E. coli? Como a E. coli está numa densidade muito elevada nas fezes, em relação às bactérias patogênicas, eu uso a E. coli como um indicador de contaminação fecal, tá bom? Vocês vão ver tudo isso quando vocês fizerem microbiologia com a professora Cassiana. Vão ter aula de laboratório, etc. Mas agora o importante é vocês lembrarem disso, que a E. coli, então, é um indicador de contaminação fecal. A E. coli, por outro lado, ela pode causar infecções, quando ela atinge outras partes do corpo, por exemplo, como, por exemplo, infecções do trato urinário, muita gente sabe, quando é criança, a menina, né, a mãe ensina, o pai ensina, que não pode, quando você vai se limpar, você tem que sempre tomar cuidado para que as fezes não contaminem a entrada do trato urinário, não é? Então, por quê? Porque a E. coli que está lá dentro do nosso corpo e não está causando nada, se ela entrar no seu trato urinário, ela vai poder causar uma infecção, tá bom? Meningite, etc. E existem algumas poucas Escherichia coli que são enteropatogênicas e podem causar diarreia, mas aí elas têm alguns fatores específicos, mas não são a sua maioria, tá bom? O que mais? Vamos dar mais um exemplo de mais uma bactéria, a Helicobacter pylori. Por que eu coloco essa Helicobacter? Essa questão da transmissão oral fecal, ela é considerada possível, mas ela não é muito bem estudada. Aliás, eu confesso a vocês que eu não estou muito atualizada em relação a isso, mas talvez seja até bom a gente dar uma olhada na internet, vou fazer isso também, em relação a Helicobacter H. pylori, que quando a gente faz aquela endoscopia, eles sempre procuram por H. pylori. Por quê? Ela é uma bactéria, então, gram-negativa, lá tem forma espiralada, ela é microaerófila, ela vive em condições precisas de concentrações baixas de oxigênio, ela é móvel, ela é encontrada no estômago e ela causa gastrite, tá? O homem é o principal hospedeiro dela, ela já foi detectada na água, mas ela não cresce no meio ambiente. Ela pode sobreviver de 20 a 30 dias em águas superficiais, tá? E a sua presença não está relacionada com a presença de E. coli. E a transmissão normalmente se dá por contato oral direto entre as pessoas, mas a transmissão fecal oral é também considerada possível, tá bom? Confesso que não estou atualizada nesse assunto, mas vou procurar me atualizar. Deixa eu pegar aqui, já vou até marcar. Esqueci de fazer isso, para ver se tem mais algum estudo em relação a H. pylori, tá? Outra bactéria bem faladinha até,
que a gente chama que é uma bactéria oportunista, é a Pseudomonas, que é um bacilo gram-negativo, aeróbio, tem flagelo, e ela causa doença em organismos mais suscetíveis, tá? E, em geral, a Pseudomonas, ela tem muita resistência a antibiótico. Ela é muito importante em ambientes hospitalares, ela adora viver lá. Por quê? Porque lá ela consegue se aproveitar de indivíduos que estão com a imunidade baixa. Então, a gente chama ela de uma bactéria oportunista. Ela é natural do meio ambiente, ela pode ser encontrada nas fezes, na água, no solo, ela se multiplica nesses ambientes, então ela é do ambiente aquático. Diferentemente da E. coli, que ela vive e se multiplica dentro do intestino, ela não vive na vida livre, né? Ela se multiplica dentro do intestino, claro, no laboratório sim, mas no caso da Pseudomonas, ela cresce também no laboratório, mas ela é natural do meio ambiente. Então, ela é a principal via de transmissão, a exposição de feridas ou mucosas à água contaminada. A ingestão de água contaminada com ela não é uma via importante, tá bom? Então, é mais uma bactéria aí que causa problema. Outra bactéria também, que é bem complicadinha quando ela causa doença, ela causa a febre tifoide, né? São a salmonela, que por outro lado eu trabalho com ela lá no laboratório e ela é um amorzinho lá no meu laboratório, ela me ajuda pra caramba no meio ambiente a detectar compostos mutagênicos. A salmonela, então, é um bacillus gram-negativo móvel. Algumas são patogênicas, podem causar gastroenterite e febre tifoide. As salmonelas têm uma ampla distribuição ambiental. Algumas têm os poderes específicos, por exemplo, a salmonela tiffi e a paratiffi são mais específicas de seres humanos, a tifimúrio e a enterites infecta seres humanos e outros animais. A que eu tenho no meu laboratório, que eu uso para detectar mutações, é uma salmonela tifimúrio. A transmissão, então, é fecal-oral, pelo contato pessoa a pessoa, consumo de água e de alimentos contaminados. Então, imaginem, se vocês estão tratando uma água de bebê, a gente quer ter certeza que não tem nenhuma dessas bactérias que eu estou falando, né? Então, para isso, a gente tem que usar agentes desinfectantes. E o nosso método de avaliar se a gente conseguiu ter sucesso nessa desinfecção vai ser fazer a análise de E. coli, porque E. coli está em concentração muito mais alta do que todas essas, tá? A Shigella é mais um exemplo, eu nem vou falar nada dela, porque é super parecida com a salmonela, tá? A dose, a única coisa que eu acho muito interessante na Shigella é que ela tem uma dose infectante muito baixa, então pouquíssimos organismos presentes são capazes de causar um problema, tá bom? Esse que eu queria contar para vocês. Aí eu vou falar dos víbrios. Os víbrios, eu acho que vocês já ouviram falar no Vibrio cólera. Vibrio cólera, que causou uma pandemia de cólera no mundo, que é uma diarreia, que a água, a diarreia, as fezes saem brancas, é uma diarreia bastante intensa, né? Então, deixa eu comentar sobre eles, depois eu vou contar a parte boa dos víbrios. Os víbrios, então, são bacilos gram-negativos, têm um único flagelo, tá? Existem espécies patogênicas, que é o Vibrio cólera, o paraemolíticos e o vuníficos, mas existem espécies de vida livre, e eu vou mostrar depois os vídeos maravilhosos que eu tenho aqui sobre o Vibrio fischeri, que é uma bactéria luminescente, muito legal, que vive em simbiose com uma lula, bom? Eu já vou comentar sobre os vídeos e aí vocês vão assistir para vocês verem. Os víbrios vivem na praia, normalmente a maioria da família dos víbrios, eles vivem em ambientes marinhos, tá? Existem alguns de água doce, mas a maioria são marinhas. Esses que eu falei que são patogênicos, eles então causam cólera, mas só alguns sorotipos, alguns específicos, que têm uma enterotoxina muito potente, que se tiver um gene para produzir essa enterotoxina,
o Vibrio cholera, ele vai causar a doença. Mas você vai achar um monte de Vibrio cholera na natureza que não tem a enterotoxina, portanto, ele não vai causar nenhum problema. As linhagens não toxigênicas são bastante comuns em ambientes aquáticos marinhos. Essas linhagens já foram detectadas em simbiose com moluscos, com plantas, com algas e cianobactérias. E a transmissão desses vírus aqui é fecal-oral após a ingestão de água e alimentos contaminados. Vou contar para vocês duas coisas aqui. Uma sobre, na época que teve a pandemia de cólera, eu trabalhava na CETESB fazem muitos anos, e a gente monitorava para a Vibrio cólera, a gente monitorava os esgotos, várias daquelas caixas de visita de esgoto. Acho que vocês já viram quando a gente está andando na rua, aparecem é uma espécie de um bueiro fechado. Tem uma tampa, normalmente grossa, de aço, com até o símbolo da Sanasa, Sabesp, etc. Aquilo são caixas de visita, onde a gente consegue abrir e está passando esgoto. Então, a gente monitorava essas caixas de visita em pontos estratégicos, inclusive lá no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, para ver se estava entrando Vibrio cólera pelo aeroporto, tá bom? Então, foi assim, um trabalho insano, vocês não imaginam o quanto nós trabalhávamos. Era sábado, domingo, feriado, os plantonistas tinham que ter muito mais plantonista, foi uma doideira as nossas atividades durante essa época da cólera aqui. Vocês acham que eram, nem sei quantos anos faz, viu? Mas eu acho que vocês eram bem pequenininhos. Deve fazer pelo menos uns 20 anos que isso aconteceu, tá bom? E eu trabalhava lá na época, tá? E depois que a gente selecionava os vibriocóleras, a gente via se eles tinham essa enterotoxina. A gente via se eles eram sorotipos O1 ou O139, para saber se a gente tinha que se preocupar ou não. Então, isso é algo sobre o víbrio, a parte ruim. A parte boa do víbrio é que, por exemplo, essa bactéria chamada Vibrio fischeri, a gente utiliza o Vibrio fischeri para fazer testes de toxicidade, tá? A gente utiliza para fazer testes de toxicidade. E por quê? Porque com base na sua luminescência. Então, o Vibrio fischeri é uma bactéria luminescente, ela produz luz, ela ilumina, tá? Então, mas lá na CETESB, o que a gente fazia? A gente tinha um luminômetro, que era um aparelho que media a luz. Então, a gente tinha o Vibrio fischeri, que era a minha bactéria congelada, eu colocava ela na água do mar, ela começava a emitir luz, eu media a luz no meu luminômetro. E aí, eu misturava essa bactéria que estava lá emitindo luz com um efluente para saber se ele era tóxico ou não. E se ele fosse tóxico, ele vai interferir lá no ATP, na produção de energia, e para a luminescência. Então, em 15 minutos, eu conseguia dizer se uma amostra era tóxica ou não. É muito legal, infelizmente lá na Unicamp a gente não tem esse equipamento, mas se alguém tiver interesse, depois eu passo mais informações, mas é muito interessante, esse teste é chamado de microtox, é utilizado no mundo todo, e a gente tem um lá na CETESB, onde a gente monitora a qualidade dos efluentes, então usando essa bactéria luminescente. O legal é que demora 15 minutos. Uma vez, aconteceu um caso que foi bem interessante o uso dessa bactéria. Eles encontraram uns barris que ninguém sabia o que era. Encontraram num parque. E o pessoal da CETESB, lá das emergências, foi lá e ninguém tinha ideia do que era aquilo. Então, dentre várias análises que eles fizeram, uma delas foi para o meu laboratório. Nessa época eu trabalhava no laboratório, e eu fiz, e em 15 minutos eu falei, pessoal, pelo menos para a vida aquática não parece ser tóxico agudo, porque para o víbrio não causou nada. Então já deu uma acalmada, se aquele material escorresse para algum corpo d'água, a gente estava mais ou menos protegido em relação à vida aquática. Bom, então esse é mais um exemplo
sobre os vírios. Então, vocês percebem que eu falo das doenças, mas eu gosto mesmo da parte legal, da parte boa que as bactérias fazem com a gente. Estafilococcus, então, também é importante em feridas, em mucosas, mas ele não é uma doença de veiculação hídrica, tá? E as bactérias, então, têm essa capacidade de ter resistências a antibióticos. O uso sócio do antibiótico só não foi completo, então, porque logo surgiram as linhagens de bactérias resistentes. E aí começava que não adiantava nada, você tomava aquele antibiótico, antes dava certo, depois não dava mais certo. Por quê? Porque elas, então, começavam a produzir substâncias que inativavam o antibiótico ou formas de se reproduzir que o antibiótico já não conseguia mais fazer efeito. Então, por mutações, alterações genéticas, as bactérias foram se tornando resistentes, e, em geral, esses genes de resistência estão nos plasmídeos. Hoje em dia, é muito importante a gente saber qual é o nível de resistência a antibióticos das bactérias que estão circulando no nosso meio ambiente. E aí, em vez da gente cultivar as bactérias, levar para o laboratório e daí fazer testes com antibióticos, onde a gente vai crescer a bactéria, daí colocar um disquinho com antibiótico e ver se a bactéria consegue ou não crescer, crescer próxima do disquinho de antibiótico, isso é muito trabalhoso. Então, hoje em dia, a gente pode detectar resistência a antibióticos em rios, os níveis, detectando por PCR, a gente consegue saber, dependendo dos genes de antibióticos que eu conheço, eu consigo ver a presença e em que quantidade aqueles genes de resistência a antibióticos estão presentes na água. É uma área super avançada na microbiologia e a gente aqui no Brasil, não sei se tem algum grupo que faz, mas é uma área bem legal e bem interessante de se trabalhar para o futuro, tá? Bom, agora eu vou tomar água, porque agora... vou tomar água, porque agora nós vamos entrar num capítulo super importante de um tipo de bactéria que vai perseguir a vida de vocês desde este primeiro ano até o final da vida da carreira de vocês na área de engenharia ambiental. Então, quem são essas bactérias? No passado, as pessoas achavam que elas eram algas, mas na verdade elas são bactérias, tá? De formas muito loucas, só que são bactérias que fazem fotossíntese. Elas são daquelas fotoautotróficas lá. Elas não precisam, para crescer, elas só precisam de nutriente e luz, de compostos inorgânicos e luz, tá? Nitrogênio e fósforo. Tendo nitrogênio e fósforo e tendo luz, essas safadinhas invadem os ambientes, tá? Isso daqui, ó, que vocês estão vendo, é uma água com uma nata de cianobactérias. E aqui, uma cianobactéria, tá? Elas ficam nessas formas, tem vários tipos, aqui elas têm essa forma aí, uma do lado da outra, e elas fazem fotossíntese, então elas são diferentes daquelas outras bactérias que a gente estava comentando até agora, essas que vivem dentro do nosso corpo, etc. Tá bom? Então, a classificação delas está nessa divisão das cianofitas, elas têm um habitat diversificado, elas vivem em água doce, neutro-alcalinas, mas também podem ocorrer em águas salgadas. Elas vivem em água doce neutro-alcalinas, e elas crescem em temperaturas de 15 a 30 graus e precisam do quê? De nitrogênio e fósforo para fazer o ácido, o DNA delas. Elas podem viver isoladas ou em colônias, tá? Tá. Elas têm, então, pigmentos fotossintéticos, que pode ser a clorofila A, o caroteno, a ficocianina, ficoeritrina e as xantofilas. Elas podem formar algumas heterocistos, então elas conseguem, inclusive, fixar nitrogênio do ar. Imagina, do ar. Então, elas crescem tendo luz e fósforo e nitrogênio, elas conseguem crescer, tá? Elas, então, são aeróbias, fotoautotróficas,
Então, elas precisam de luz e CO2. Fazem fotossíntese como uma planta, tá bom? E só que elas têm esse pequeno problema. Elas são capazes de produzir toxinas. E aí é que vem o nosso maior sufoco, né, em relação à questão ambiental. Elas podem causar o que a gente chama de florações de alga. Em inglês é chamado de blooms, mas em português são florações de alga, tá? Então, elas vai ser o que é essa floração? É um intenso crescimento dessas bactérias e a causa desse desse intenso crescimento é um processo que a gente chama de eutrofização. Isso sim, não, isso sim cai na prova, porque eu quero que vocês aprendam a diferenciar. Uma coisa vai ser o crescimento das bactérias devido a um processo de eutrofização. O processo de eutrofização é um processo onde ocorre o enriquecimento das águas por nutrientes. Serão águas que vão ter muito nitrogênio e muito fósforo. Ah, professora, eu já sei. Então é aquela água contaminada com esgoto? Não. Quer dizer, também. Mas mesmo que você trate aquele esgoto, se você deixar entrar, mesmo que eu trate o esgoto, a matéria orgânica seja toda quebrada, a matéria orgânica do esgoto vai se transformar, no final, em nitrogênio, fósforo, claro, enxofre e outros elementos, mas nitrogênio e fósforo vai estar presente. Então, mesmo que eu trate o esgoto, se eu libero o meu esgoto com nutrientes, e sempre vai ter uma quantidade de nutrientes, eu acabo enriquecendo o meu meio com nutrientes, e isso é que se chama de eutrofização. Então, eutrofização não é o crescimento das cianobactérias, eutrofização é o enriquecimento das águas com relação a nutrientes. E se eu tiver isso muito enriquecido, eu vou poder fazer essa densa camada de cianobactérias que se forma na superfície da água, ao longo da coluna d'água, né, principalmente na superfície, mas ela também, dependendo do horário do dia, ela vai se movimentar, essas colônias de bactérias. Elas vão causar, se causar esse bloom, essa floração de alga, ocorre a redução do oxigênio dissolvido pra caramba, e aí o que acontece? Você vai morrer, vai ter morte dos peixes, da biota, o que tiver lá. E para beber, você vai ter um custo enorme de tratamento. Então, a causa é a descarga de esgoto urbano, industrial e agrícola, contendo nitrogênio e fósforo. E o agrícola também é importante, por quê? Porque a gente, quando faz agricultura, não usa NPK, né? NPK o que é? Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, esse uso exagerado de nutrientes na agricultura, né, acaba pela chuva caindo nos corpos d'água, principalmente em regiões onde a água é paradinha, que a gente chama de ambientes lênticos, essas cianobactérias vão amar. Então, pensem aqui comigo. Pensem junto comigo neste momento. Como é que é feita a nossa matriz energética no estado de São Paulo? No Brasil em geral, mas no estado de São Paulo. Quem consegue me dar essa resposta? Qual é a matriz energética do estado de São Paulo? No que são baseadas? No que é baseada a nossa energia aqui no estado de São Paulo, por exemplo? Hidrelétricas, perfeito, Emily, perfeito, exatamente. A nossa matriz básica energética é por hidrelétrica. A gente tem pouquíssima energia eólica, tem pouquíssima, graças a Deus, pouquíssima o carvão, né? Basicamente, a nossa energia é água. E para fazer hidrelétrica, o que as pessoas fazem? Como é que a gente faz uma hidrelétrica? Não a hidrelétrica em si. Como é que eu manipulo no rio para poder fazer uma hidrelétrica? Que aconteceu lá em Barra Bonita, que aconteceu em Rasgão, que aconteceu em... Enfim, o que eu faço?
para eu gerar essa energia da água? O que eu tenho que fazer? Tem que ter um rio, não tem? Com a água correndo? Porque a energia está aí, no rio correndo. Aumentar o fluxo? Não. O que eu faço? Ah, sim, aumentar o fluxo, mas como? Que eu aumento o fluxo para fazer aquele, para rodar a minha turbina. Como é que eu aumento esse fluxo? Se eu tiver um rio, barragem, Pietra maravilhosa, muito bem. Quando eu faço uma barragem, olha como que é feita uma barragem. Pensa aqui comigo. Essa coisa tão maravilhosa da gente ter um sistema renovável, né, de água, etc., que é bacana. Mas olha o que está acontecendo no Brasil e especialmente no nosso estado de São Paulo, tá? A gente foi construindo diferentes barragens. O Rio Tietê é um conjunto de barragens. A gente tem lá Rasgão, depois tem, acho que Barra Bonita, e vai indo até chegar lá embaixo, na nossa grande hidrelétrica lá do Rio Paraná, como é que chama? Itaipu, né? Então, a gente faz o quê? A gente pega aquele pedaço, pega o rio que estava passando, faz um espaço, né? Acaba com toda a vegetação daquele lugar e inunda a minha represa. Eu faço uma represa. Para eu ter uma barragem, eu faço uma represa. E essa represa fica cheia d'água, fica com água represada. Tá? Então, ela já fica também lá embaixo com um monte de matéria orgânica, concorda? Matéria orgânica, que vai aos poucos se degradando e liberando nitrogênio, fósforo para o meio ambiente. Então, eu já tenho naquela represa um potencial formador de enriquecimento de nutrientes. Aí, o que acontece? A gente vai jogando esgoto no rio, tratado ou não tratado. Pior é ser não tratado, mas mesmo tratado, se a gente vai jogando, contendo nitrogênio e fósforo, vai enriquecendo cada vez mais. Lá do Rio Atibaia, vem aqui para Salto Grande. Salto Grande é uma represa, certo? E depois vai de novo, essa água corre para o Rio Piracicaba e vai lá ser água de beber para o Rio Piracicaba. Mas passa pela represa de Salto Grande, que lá tem uma hidrelétrica, tá? O que acontece? O esgoto vai sendo jogado e vem sendo jogado no Brasil há anos. Então, esses lugares onde nós temos essa água parada, que são as represas, né, que a gente chama de ambientes lênticos, porque o rio é um ambiente que corre, é um ambiente lótico, mas onde a gente tem esses ambientes lênticos e também nas beiradinhas dos rios também formam-se regiões mais lênticas. O que a gente pode ter? A eutrofização desses ambientes, e com a eutrofização, de repente eu tenho uma floração de alga. E eu torno aquela água uma verdadeira sopa de ervilha. Sabe o que é uma sopa de ervilha? É algo assim, é insano, gente. E depois, a mortandade de peixe é absurda que causa. A gente não pode nadar, eu já vou falar todos os problemas que isso leva, tá bom? Mas nós estamos tendo vários problemas aqui no estado de São Paulo e cada vez mais. E cada vez a gente está levando para mais longe esse problema, porque antes ainda Barra Bonita ainda não tinha eventos de floração, agora já começa a ter. E daqui a pouco a gente está em todos os nossos mananciais eutrofizados, com potencial de eutrofização muito grande, tá bom? Então, eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês verem como fica a água. Olha essa foto, acho que vocês estão vendo aqui onde eu estou com a minha setinha. Vocês estão vendo isso aqui? Parece um jardim, gente, mas não é um jardim. Isso daqui o que é? É pura sopa de ervilha, entre aspas, ou seja, é floração de cianobactérias. Parece que a gente tem um jardim, mas na verdade são as cianobactérias. Dá uma olhada aqui, ó. Mesmo nessa região que parece um riozinho, mas como a água está paradinha, tudo isso floração de cianobactérias, tá? Aqui, ó. Olha o horror que fica o seu manancial de água, tá? Então, já detona a qualidade ambiental do ponto de vista para a preservação da vida aquática, porque os peixes, isso aqui consome todo o oxigênio, os peixes, pum, 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 começam a morrer.
os outros organismos começam a morrer. O pH começa a subir, ou seja, uma grande alteração ambiental. E ninguém sabe como que essa floração... Ninguém sabe não, mas é difícil da gente determinar que horas essa floração, quando ela vai acontecer, e quando ela acontece, você tem que parar todas as captações. Isso acontece lá em São Paulo, não sei se tem alguém de vocês que é de São Paulo, por exemplo, nas represas lá de Guarapiranga, etc. É uma tortura. Coitado do cara que trata água num lugar desse, porque os riscos são gigantescos. Vou falar por que esse risco é gigantesco. Por quê? Essas cianobactérias, não todas, e nem sempre, elas têm potencial de produzir cianotoxinas. Existem 3 tipos básicos de cianotoxinas, que são as neurotoxinas, produzidas, então, por anabena, por exemplo, Cynidropermopsis e outros gêneros aqui de cianobactérias. Tem as que produzem as hepatotoxinas, que são peptídeos ou alcaloides hepatotóxicos, por exemplo, oscilatória, microcystis, nostoc, também Cynidropermopsis, que são toxinas que causam problemas no fígado e causam, inclusive, câncer no fígado a longo prazo. E toxinas irritantes ao contato. Então, jamais você pode nadar numa água que esteja com essa floração de alga. Isso acontece, por exemplo, ali na represa de Salto Grande, quem for aqui da região de Americana deve conhecer bem, que se chama Praia Azul, que quando eu era pequena a gente adorava ir lá, eu tinha um amigo que tinha uma lancha, era o máximo, a gente, né, ir lá na Praia Azul, e hoje tem épocas que fica completamente tomado de cianobactérias, tá? Depois eu vou falar um pouco de plantas aquáticas também e vou falar o que acaba acontecendo com o próprio sistema energético. Mas para nós aqui já está suficiente, né? Essas toxinas neurotóxicas, gente, vocês não imaginam. Eu vi um vídeo, eu nunca mais achei esse vídeo, mas eu vi um vídeo de uma vaca tomando, num curso que eu fiz de cianotoxinas, a vaca bebendo a água verde, né, do lago e morrendo na hora. É impressionante a capacidade de toxicidade aguda dessas neurotoxinas. Então, é muito perigoso a gente ter isso na nossa água de beber. E as hepatotoxinas, especialmente as microcistinas, que a gente chama, são muito comuns, a gente tem nas nossas águas e a gente regulamenta as nossas águas com muito cuidado. Por isso eu disse, coitado da pessoa que trabalha numa estação de tratamento de água que usa uma água dessa para produzir água de beber, tá? Bom, então, as neurotoxinas, a mais comum, uma das mais comuns, a anatoxina A, ela causa paralisia do diafragma, ela causa uma parada respiratória, e a DL50, ou seja, a dose letal 50 em camundongos, 200 miligramas por quilo de peso, tá? A anatoxina AS é 10 vezes mais tóxica. Então, assim, elas são muito tóxicas e, graças a Deus, que elas não ocorrem muito nos nossos ambientes. Porém, outro tipo neurotoxina são as saxitoxinas e neosaxitoxinas. Na verdade, essas toxinas, gente, é super, super importante isso aqui. Essas toxinas são chamadas de PSPs. O Brasil tem muito pouco, graças a Deus, também dessas toxinas, mas vocês imaginam, nos Estados Unidos, em Seattle, por exemplo, a preocupação das pessoas, porque essas toxinas podem ficar e ficam nos frutos do mar, nas ostras, e lá eles comem muito. Então, essa toxina, que é chamada de paralytic selfish poisoning, causa paralisia. A pessoa fica com o rosto paralisado, é um horror. Tá? E a pessoa pode morrer. E ela tem uma DL50, gente, de 10 microgramas por quilo de peso. Imagina, é muito tóxica, tá? E elas são
Então, elas são um problema muito grande, essas PSP. A gente aqui no Brasil também não tem, eu não sei de relatos importantes, mas fora do país elas são muito importantes. E, no geral, essas toxinas são regulamentadas na água potável e o valor permitido é de 3 microgramas por litro, tá? Mas as que mais aparecem mesmo nas águas, nas nossas águas de beber, inclusive nas águas de São Paulo, de Campinas, etc., são as microcistinas. As microcistinas são inibidores das fosfatases proteicas do fígado. Elas causam uma desorganização dos hepatócitos, podendo causar hemorragias, e em concentrações baixas podem causar câncer de fígado. E elas são regulamentadas, a somatória delas não pode ser maior do que 1 micrograma por litro, tá? Muito bem. Então, elas são muito preocupantes. Muito preocupantes. E o que é complicado? Quando você está tratando uma água com aquela verde daquele jeito, se você colocar alguma coisa para matar as bactérias, é pior ainda, porque mata as células da bactéria e ela libera as toxinas. Então, você tem que usar sucessivos carvões, filtração por carvão ativado, para garantir que essa água esteja sendo servida para a população sem causar nenhum tipo de efeito adverso. O processo de deseutrofização das águas é caro. Bom, nós vamos ter que fazer esse processo de deseutrofização. Nós temos projetos futuros pensando nisso. Tem um projeto no Rio de Janeiro super legal, com várias técnicas para a gente conseguir deseutrofizar. Mas antes de deseutrofizar, nós temos que parar de jogar nitrogênio e fósforo na água. Aí, você vai conversar com o pessoal de tratamento e eles vão falar assim, lá vem a professora Gisela Maluqueta, que fica querendo o que a gente não pode fazer ainda, que é o que a gente chama de tratamento terciário. O tratamento primário e o tratamento secundário, eles vão realmente quebrar a matéria orgânica, etc. A gente vai conseguir pôr um efluente de muito melhor qualidade do que a gente poria se a gente mandasse esse efluente direto. Nós vamos falar de tratamento no curso inteiro. Mas, o que pode acontecer? Esse efluente, mesmo tratadinho, bonitinho, ele é muito rico de nitrogênio e fósforo. E é muito caro fazer tratamento terciário, gente. A gente vai ter que achar mecanismos, a gente tem que tratar enfim, é difícil fazer tratamento terciário. Aliás, isso é um assunto que eu adoraria que alguns de vocês falassem, professora, quero trabalhar com isso. Quero desenvolver métodos para a gente reduzir, ter métodos mais baratos para fazer o tratamento terciário. Você pode, inclusive, usar plantas antes. Existem várias tentativas, tá? E existem métodos físico-químicos, onde você vai barrar o nitrogênio e o fósforo lá na estação de tratamento, tá bom? Muito bem. Segunda ação para não eutrofizar. Eu já vou chegar na deseutrofização. Segunda ação para não eutrofizar. O que eu tenho que fazer? Ter mata ciliar, tem que ter proteção, porque se eu não tiver proteção, o que vai acontecer? Eu gasto uma fortuna lá na minha estação de tratamento de esgoto para fazer tratamento terciário, e o que vai acontecer? Vem tudo da agricultura, também não resolve, tá bom? Então, nós temos que trabalhar nisso, só que esses ambientes, gente, tipo Salto Grande, já eutrofizou, ou seja, o sedimento que há quantos anos a gente está jogando o rio Atibaia lá, né? Então vamos falar de Salto Grande. Quantos anos? A gente vai jogando e os nutrientes vão sendo utilizados e muito do estoque do nutriente vai ficar onde? Quem pode me falar? Eu quero saber, quem pode me falar aonde que vocês acham que vai ficar o estoque de nutriente numa represa? Como é que chama o solo que fica no fundo de uma represa? Ninguém? Sedimento. Eita, essa classe é demais. Ei, classe boa. Isso mesmo, gente. É no fundo da represa. Então, o que acontece?
É a mesma coisa, você pegar um liquidificador e ficar usando o liquidificador várias vezes e nunca lavar, né? Aí faz uma crosta lá. Aí você põe um suco de laranja, o que acontece? Não vai sujar o suco de laranja? Sempre vai sujar. Se você não limpar, como é que eu vou lavar o fundo da represa? Não tem como. Então, eu vou voltar lá para a pergunta da quem que falou. Então, existem sim técnicas. E eu acho que nós vamos ter que usar aqui na região de Campinas, se a gente quiser realmente, o plano de saneamento é maravilhoso, que a gente está pensando para a bacia do PCJ, com a Sanasa, etc., tendo estações de altíssima qualidade. Lembra das membranas? Quem não estava não viu as membranas, mas lembra que eu comentei das membranas, que a gente já pretende usar membranas para fazer a filtração do esgoto? Com isso, fala, diga. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém abriu o microfone. Então, voltando aqui. Então, o que acontece? Esse sedimento, mesmo que eu pare de enviar efluente com nitrogênio e fósforo, e é isso que a gente pretende fazer, o que vai acontecer? O sedimento já está com muita matéria orgânica e vai ficar liberando para a água por muitos anos. Então, para a gente melhorar essa qualidade da represa, a gente vai precisar usar... existem materiais que são utilizados onde a gente recapeia o fundo da represa, tá? Tem que recapear para que o sedimento que tem nutriente fique embaixo, aí você faz uma camada de nutriente, uma camada desse material. Existem vários tipos de materiais que podem ser usados, já estão sendo usados, inclusive, acho que é na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu assisti uma palestra bárbara sobre isso, um pesquisador testando, fazendo testes, que aí você isola essa camada, e aí a água, que agora começa a vir de boa qualidade, resolve o problema da sua represa. Então, existem vários casos de sucesso no mundo, de lagos que eram eutrofizados. Tem uns que foram tão deseutrofizados que ficaram oligotróficos. E nem tem matéria orgânica, os peixes, ninguém consegue nem viver. Então tem que tomar cuidado, porque senão a gente exagera na dose. Mas isso é um assunto que vai perseguir vocês durante todo a vida de vocês acadêmica. Vai ser essa questão do tratamento, eutrofização, cianobactérias, recuperação de ambientes degradados, etc, etc. A Nicole me fez a seguinte pergunta: você acha que essa crise do coronavírus pode ajudar a diminuir esse processo de eutrofização? Olha, Nicole, eu sinceramente acho que não. Por quê? Porque as fezes da gente não está mudando a quantidade, né? A gente realmente está consumindo menos produtos, plástico, etc. Mas e a gente continua comendo, então a agricultura continua funcionando. Então, as duas fontes, que são esgotos urbanos, né? E domésticos, esgoto da agricultura, não esgoto, mas a fonte difusa, né, dos nutrientes, eu acho que isso não vai mudar. Então, isso vai acabar realmente indo do mesmo jeito. O único jeito da gente melhorar esse processo vai ser instalando tratamentos de esgoto com tratamentos terciários, com uso de membranas e outras tecnologias para redução do problema na fonte e a remediação dos locais que já estão eutrofizados, tá bom? Então, esse é mais ou menos o suco dessa história, que tem a ver com vocês muito, tá? E eu espero, a gente está aí tentando aprovar um centro, acho que eu já comentei com vocês, vamos ver se vai dar certo, um centro até em convênio da Unicamp com a Sanasa, e a gente vai ter muita oportunidade de pesquisa nessa área, porque vai ser uma pesquisa super aplicada, tá bom? Muito bom, Nicole. Então, a último tipo de dermatotoxina, e depois eu tenho só mais 3 slides, né? E, obviamente, eu não vou dar aula de fungos hoje, porque eu sabia que eu ia me empolgar na aula de bactérias, então eu vou dar fungos depois. Mas as dermato, que também é legal. Então, o terceiro tipo das toxinas, lembra, eram as neurotoxinas, as
hepatotoxinas e as dermatotoxinas, tá? Elas normalmente não causam a morte, mas lesam as células principal do nosso corpo, mucosas, etc., tá? Principalmente as mucosas. Então, não somente você não pode nadar, como você também não pode fazer prática de nenhum tipo de esporte, nenhum tipo jet ski, ou aquele negócio que eles faziam muito na represa de Salto Grande também, esqui, né? Esqui aquático, etc. Porque se você entrar em contato com essas toxinas, você vai ter problemas na sua mucosa. Sintomas vermelhidão da pele, irritação ocular, conjuntivite, urticária, asma e queimadura. Então, é muito ruim. Vocês viram que cianobactéria, apesar de elas serem importantíssimas, produzirem o oxigênio do planeta, se a gente bulir aí com o equilíbrio do meio ambiente, é o que a gente faz nas grandes cidades, tudo isso se volta contra a gente. Fatores ambientais, então, que influenciam a produção de toxinas, não é sempre que a Salto Grande está com esse problema, né? Por exemplo, são as variações temporais, ao longo do tempo isso acontece, alteração de proporção de linhagens tóxicas e não tóxicas, também ninguém sabe por que isso acontece, porque você pode ter uma floração sem a presença de toxinas, então uma floração sem toxinas é bom, não é tão ruim para a produção de água de bebê, mas é péssima para a biota aquática daquele ambiente, né? Existem diferenças genéticas entre essas linhagens, fatores ambientais, uma confluência de luz, temperatura e quantidade de nutriente, e a gente pode estimar que 50% das florações são tóxicas, tá? No estado de São Paulo, pelo menos. CETESB tem grandes especialistas nisso. Aqui em Piracicaba tem um pessoal super especialista em cianotoxinas, e vocês não imaginam, eu tenho até um amigo, Hernani Pinto, que está agora aqui na USP, no Sena, aqui de Piracicaba, junto com a Marli Fiore, eles trabalham e ele descobre vários tipos de novas cianotoxinas que a gente nem conhecia. Então, assim, é uma área muito importante e que, de acordo com os grandes especialistas mundiais, o maior problema que a gente enfrenta hoje na questão ambiental é a produção de toxinas, né? Sem contar as toxinas produzidas pelas marés vermelhas na área marítima, tá? Bom, e só para colocar mais um pouco de horror na minha apresentação sobre as bactérias, ocorreram 2 eventos emblemáticos de intoxicação no Brasil, tá? Aliás, esse segundo que eu vou falar é conhecido no mundo inteiro. Mas o primeiro que ocorreu foi na Bahia, eles perceberam então que 88 ocorreu a presença de florações de cianobactérias no reservatório de Itaparica, na Bahia, causou a morte de 88 pessoas, das 200 intoxicadas entre os meses de abril e março de 1988. Foi só então que eles descobriram que isso estava relacionado com as toxinas. E em Caruaru, esse foi uma coisa assim, eu me lembro, né? Bem, em 96, saiu em tudo quanto é jornal, a morte de 54 pessoas em sessões de hemodiálise. Então, olha que loucura, gente. Sabe o que é hemodiálise, né? Você coloca direto na veia a água. Então, tinha microcistina no carvão ativado, que era usado no sistema de purificação de água da clínica, e no sangue e no fígado dos pacientes, que de repente receberam hemodiálise e começaram a morrer, e ninguém sabia por quê. E aí, a professora Sandra Azevedo, que é especialista do Rio de Janeiro nessa área, foi chamada, etc., e eles acabaram descobrindo a causa das mortes, né, e da intoxicação das outras pessoas, relacionadas, então, com a presença de microcistina em altas concentrações, que não estavam bebendo, né, mas estava sendo injetado direto no corpo da pessoa por hemodiálise. Então, são casos emblemáticos no mundo e, infelizmente, o Brasil lidera esses casos emblemáticos, tá? E aqui, para eu terminar,
é a nossa querida Salto Grande, uma foto aérea da represa Salto Grande. Este aqui, ó, eu não sei se vocês já foram, talvez algum de vocês já foram, é um barquinho escola, que eu às vezes consigo para a gente visitar, já levei algumas pessoas lá, eu não sei se ainda funciona esse barco escola, eles deixavam a gente ir, inclusive fazer coleta de amostras, e esse barquinho aqui está aqui nesse meio dessa horrorosa floração que teve em Salto Grande em 23 de junho de 2015. Tá? Eu me lembro que, inclusive, estava na Unicamp, eu já trabalhava aqui na Unicamp, eu estava lá no Unicamp de Barão Geraldo, uma amiga minha disse que a Folha de São Paulo estava desesperada lá, querendo entrevistar alguém, e me passaram, e fui eu, acabei que dei a entrevista sobre, porque os repórteres queriam saber o que era essa massa verde horrorosa na represa de Salto Grande, tá? Isso em 2015. Então, as pessoas ainda nem sabem que isso causa problema, tá? Então, essa foi o meu showzinho aí para vocês aí de, de, de horror, vamos dizer assim, né? E espero ter convencido vocês, tá? Do que as cianobactérias são muito relevantes, tá? A gente vai ter que pensar na questão de reduzir a eutrofização dos nossos corpos de água, especialmente no estado de São Paulo, onde a nossa matriz energética é fundamentada nas represas. Então, assim, é urgente que a gente mexa nesse assunto. Então, vejam, hoje, você vê que eu falei com muito menos emoção sobre bactérias patogênicas na água de beber. Hoje em dia, o estado de São Paulo, em geral, não tem mais esse problema. A gente, em geral, nas nossas 645 cidades que tem no estado de São Paulo, tem estações de tratamento, tem DAE, melhor ou pior, mas a água, pelo menos, é desinfectada, é clorada, e, em geral, nós não temos grandes problemas de intoxicação de doenças gástricas, né? Relacionadas à água encanada, né? A água que chega na nossa torneira. Porém, nós temos problemas seríssimos de eutrofização e podemos sim ter problemas graves de intoxicação química pelas toxinas geradas pelas cianobactérias, que tem como consequência o crescimento, consequência da eutrofização, ou seja, do não tratamento do esgoto adequadamente até tratamento terciário, ou seja, falta investimento, dinheiro para a gente fazer esse tratamento, para que a gente possa proteger a própria água de beber que a gente vai beber. E aí, para finalizar, eu sempre faço essa brincadeira que não é muito engraçada, mas não deixa de ser uma provocação, que um médico, quando ele está lá numa estação de... Quando o médico está atendendo os seus pacientes, se ele erra, né? Ele erra, normalmente ele mata 1, 2 pacientes na vida dele. Se um engenheiro ambiental, um tecnólogo ambiental, que é responsável por uma estação de tratamento de água, que assina que aquela água está potável, se ele erra, se ele entrega uma água com uma concentração alta de uma toxina, por qualquer motivo que seja, ele mata muita gente. Pode matar metade de uma cidade, gente. Então, essa responsabilidade social que nós temos enquanto engenheiros ambientais, enquanto alguém do saneamento ambiental, é muito grande. E a gente, infelizmente, a gente não é pago proporcionalmente, né? As pessoas que cuidam de poucas pessoas normalmente ganham muito. As pessoas que cuidam da saúde pública. Minha filha, que deu palestra para vocês lá sobre o uso de drogas, que ela trabalha na área social, na área de terapia ocupacional social, a gente sempre comenta isso, né? Quando a gente atende uma ou outra pessoa, a gente pode até ganhar mais, mas quando a gente faz um trabalho social, normalmente ele não é apreciado pela comunidade. Então, eu acredito sim que esse coronavírus que vai fazer a gente pensar tanto, a gente perceber a vulnerabilidade das pessoas sem saneamento. Será que a gente não vai sair fortalecido desse processo e vai dar valor para os profissionais que são vocês?
que é o emprego que a gente precisa. A gente tem, gente, pensa comigo, 645 cidades. Se cada cidade tiver uma estação de tratamento e uma de água, já são 1.300 funcionários que têm que ser chefes daquela estação, fora todos os outros que ele tem que contratar. Então, assim, por mais que eu seja uma pessoa que às vezes me entristeço, às vezes falo, gente, não vai dar certo, eu não consigo não acreditar que ainda na minha vida, no meu tempo de vida, eu vou ver essa mudança. E eu vou ver vocês todos empregados, mandando mensagem para a velhinha aqui, falando, professora, olha que qualidade de efluente eu estou conseguindo gerar. Então, meus anjos, era isso que eu tinha para hoje. Super obrigada. E estou aqui à disposição para perguntas, envolvimentos. Por isso que eu falo, quero sempre lembrar, a prova é o que menos importa. O que mais importa é vocês se sentirem tocados por esse problema e estudarem muito, o máximo que vocês puderem, de tudo quanto é jeito, para a gente achar ferramentas baratas, eficientes, que a gente pode usar aqui e a gente fazer o mundo dos nossos filhos, dos meus netos, dos seus netos, mais melhor. Tá bom?